na parte de segunda-feira, ouvindo um sussurro acima de um grito. Abra sua Bíblia e vamos ler em Marcos capítulo 5 e os versos 1 até o verso 20. E chegaram à outra banda do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Em Mateus diz que eram 2 endemoniados. Aqui diz que era um endemoniado. A versão mais comum diz que eram 2 endemoniados. E aqui diz o verso 3, o qual tinha morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, eram quase 2.000 porcos, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado, e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu. Mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Assim que Jesus Cristo desceu do barco e pôs os pés em terra, deparou-se-lhe uma cena mais terrível do que a fúria da tempestade. De um lugar oculto, entre os sepulcros, 2 loucos avançaram sobre eles como se os quisessem despedaçar. Pendiam-lhes pedaços de cadeias que haviam partido para fugir à prisão. Tinham a carne dilacerada, sangrando nos lugares em que se haviam ferido com pedras agudas. Brilhavam-lhes os olhos por entre os longos e emaranhados cabelos, como se apagara neles a própria semelhança humana, pela presença dos demônios que os possuíam, parecendo mais feras do que criaturas humanas. Os discípulos e os seus companheiros fugiram aterrorizados, porém notaram que Jesus não fugiu. Eles correram e perceberam que estavam correndo sozinhos, porque Jesus permaneceu na frente dos endemoniados. Aquele que apaziguou a tempestade, aquele que enfrentou anteriormente a Satanás e venceu, não fugiu da presença dos demônios. Quando os homens, rangendo os dentes e espumando pela boca, se aproximaram de Jesus, Jesus simplesmente ergueu a mão, que acenara às ondas, impondo silêncio às ondas ao mar. E aqueles homens, quando Jesus levantou as mãos, não se puderam aproximar mais de Jesus. Caíram furiosos, ajoelhados, impotentes diante de Jesus. Eles percebiam que ali estava alguém mais poderoso do que Satanás. Caíram aos pés do Salvador para o adorar. Mas quando os endemoniados abriram a boca para suplicar a misericórdia de Jesus, os demônios falaram pela boca dos endemoniados, gritando fortemente, diziam:
Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Jesus indagou: qual é o seu nome? E a resposta foi: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Servindo-se dos atormentados homens como meio de comunicação, rogaram a Jesus que os não enviasse para longe daquela região. Sobre uma montanha, não muito distante, pastava uma grande manada de 2.000 porcos. Os demônios pediram que se lhes permitisse que entrassem naqueles porcos, e Jesus os consentiu. Aí está a prova de que o demônio é um poder vencido. Os demônios não poderiam entrar naquela manada de 2.000 porcos se Jesus Cristo não consentisse. Jesus é o vitorioso. Ele tem que consentir. Satanás é um poder derrotado. Ele não suporta o nome de Jesus. Por isso os demônios se ajoelharam na frente de Jesus, porque ele é o grande vencedor. E então os demônios entraram nos 2.000 porcos e eles precipitaram-se pelo penhasco abaixo, incapazes de se deterem ao chegar à praia, imergiram no mar e ali morreram os 2.000 porcos. Enquanto isso, maravilhosa mudança se operou na vida dos dois endemoniados. A luz de Deus brilhou na mente deles. A fisionomia deles, por tanto tempo mudada à semelhança de Satanás, tornou-se repentinamente uma fisionomia branda, tranquila, e as mãos ensanguentadas agora louvavam a Deus, louvavam alegremente a Deus por sua libertação. Agora, esses homens não eram mais endemoniados, estavam vestidos em perfeito juízo, sentados aos pés de Jesus, ouvindo-lhe as palavras e glorificando o nome daquele que os libertara de Satanás. Porém, queridos, infelizmente o povo da cidade, que testemunhou essa admirável transformação nos endemoniados, a perda dos porcos, afigurava-se-lhes de maior importância do que a libertação daqueles endemoniados. Aterrorizado, o povo se aglomerou ao redor de Jesus, pedindo que ele se afastasse, que ele saísse da região deles e fosse embora. E Jesus não permanece onde está sendo indesejado. Jesus não fica onde ele não é bem-vindo. Por isso, Jesus atendeu o pedido daquela população que pediu para ele ir embora. Eles queriam ficar com os porcos. Eles valorizavam mais os porcos do que a presença do Filho de Deus. Jesus entrou no barco e se afastou. Quando Jesus estava para entrar no barco, os endemoniados, que agora eram pessoas que amavam a Jesus, eles queriam acompanhar Jesus e pediram para acompanhar Jesus. Mas Jesus disse: não, vocês devem ir para casa. Vão para os seus familiares e contem para eles aquilo que Jesus Cristo fez na vida de vocês. Jesus pediu que eles fossem para casa e contassem quão grandes coisas o Senhor tinha feito por eles. Meu querido irmão, qualquer bênção que Jesus nos dá, qualquer milagre que Jesus opera na sua vida, não é para ficar oculto, não é para ser segredo, é para contar, é para divulgar, é para testemunhar e contar para os outros quão bom é o nosso Salvador. Por isso João diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos e os nossos olhos viram, e que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Tanto aqueles homens que foram libertados por Jesus Cristo do poder de Satanás, bem como você e eu, nós temos que testemunhar aquilo que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos. Somos testemunhas de Cristo. Cumpre-nos dizer aos outros o que sabemos, o que temos visto e ouvido de Jesus Cristo. Se estivermos a seguir a Jesus, passo a passo, dia a dia, havemos com certeza de ter qualquer coisa muito boa, positiva, para contar para os outros acerca da forma como Deus nos tem conduzido e dos milagres que Ele opera na nossa vida. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, você não teria algo maravilhoso para contar
aquilo que Jesus Cristo tem feito na sua vida? Quando Jesus pediu para aqueles endemoniados voltarem para casa e contarem para os seus familiares, para os seus amigos, tudo o que Jesus tinha feito por eles, Jesus estava abrindo uma porta para o Evangelho. Abriu-se naquela região uma porta para o Evangelho de Jesus Cristo. Quando Jesus voltou para aquela região, tempos depois, naquela região de Decápolis, o povo já conhecia Jesus Cristo. Na segunda visita de Jesus a Decápolis, Jesus permaneceu ali 3 dias, porque o povo se aglomerava ao redor dele. Agora não estavam mais pedindo para Jesus ir embora. Agora eles estavam interessados em Jesus Cristo. Por quê? Por causa do testemunho dos endemoniados, que foram libertados e curados por Jesus Cristo. Naquele tempo e hoje, precisamos de Jesus para ser liberto do poder de Satanás, quebrar o domínio de Satanás sobre nós. A única salvaguarda para você e para mim, meu querido irmão, a única salvaguarda contra o poder de Satanás é a presença de Jesus. Receber Jesus na nossa vida. Jesus Cristo é aquele que salva a humanidade e restaura a humanidade. Ele nos chamou para alcançarmos a glória, o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quer ver o seu caráter refletido em você e em mim. Ele nos chamou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Este é o propósito de Deus, restaurar o caráter de Jesus em você, para que as pessoas vejam em você o semblante sereno e calmo de Jesus. Aleluia!